Irmãos, louvado seja nosso Senhor em mais um domingo, e nós vamos continuar estudando a Epístola aos Romanos capítulo 2. Nós temos vários temas, vários títulos. Na verdade, o tema aqui é julgamento divino e julgamento humano, mas nós poderíamos dar vários títulos para essa mensagem: julgamento divino e espiritualidade falsa e real. Outro título que seria bem apropriado seria o julgamento de Deus para religiosos e não religiosos, ou para judeus e pagãos. Eu peço que os amados abram suas Bíblias para Romanos capítulo 2. E dando trabalho para o nosso irmão pregador, irmão Flávio, vou pedir que ele venha ler aqui no meu texto que eu tenho aqui, que eu trago já escritozinho para facilitar. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da tua benignidade, e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória, honra e incorrupção. Mas a indignação e a ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. A tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas, porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também pereceram, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, e sabes a sua vontade, e provas as coisas excelentes, sendo instruídos pela lei. E confias que és guia de cegos, luz dos que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade da lei, na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégio? Tu que te glorias na lei, desonra a Deus pela desgressão da lei? Porque transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardas a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei,
porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amém. Vamos pedir o irmão Flávio para orar por essa mensagem. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te glorificamos, te louvamos, ó Pai, por estarmos na tua casa, para aprender, ó Pai, sobre a tua palavra. Aprender, ó Pai, como devemos fugir dos pecados da carne, para que possamos, ó Pai, estar cheio do teu Espírito Santo. Que possamos estar sempre, Pai, fortalecidos, Pai, através do teu alimento espiritual. Que possamos buscar, ó Pai, todos os dias, para que possamos crescer, Senhor, no Evangelho e fazer a nossa missão aqui na terra, que é pregar o teu amor e a tua misericórdia por cada um de nós. Te clamamos, ó Pai, por essa mensagem, que o pastor possa ser usado por Ti, Senhor, para que possamos mudar, Senhor, e transformar vidas ao nosso redor. Eu te louvo, ó Pai, por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok. Nós vimos que no primeiro capítulo ele mostrou a grande pecaminosidade, a imoralidade, a perversão do mundo pagão, daqueles que detêm a verdade e a trocam pela injustiça. Deter ali é matar por afogamento. Eles pegam a palavra de Deus e sufocam como se fosse um ser vivo e querem afogá-la, querem matá-la. Então, naquela ele falava sobre os pagãos imorais, sem regras, sem freios. Nesse segundo, ele vai falar para os pagãos moralistas, aqueles que, embora sejam pagãos, ainda eles têm a norma da justiça em seus corações, porque o homem foi feito à imagem de Deus. O homem, quer queira, quer não, ele tem gravado na sua consciência um código moral que coincide em grande medida, com a palavra de Deus. Ele chega a entender, através da lógica de causa e efeito, que certas coisas boas, elas resultam em coisas boas. Que certas ações erradas, ímpias e ruins, elas terminam em resultados ruins. Então eles acabam criando, sem mesmo conhecer a Deus, sem a lei de Deus, criarem vamos dizer assim, uma certa moralidade nas civilizações, que à medida que progridem, os seus filhos vão cada vez mais se afastando e se degenerando. Porém, aqui também vai falar da moralidade do judeu, do religioso, aquele que tem a lei de Deus e que teve o grande privilégio de receber a lei de Deus e acha que só o fato de ter a lei de Deus já o vai isentar do juízo. É aquele camarada que tem o remédio e acha que só por ter o remédio na prateleira vai resolver o problema da sua doença sem tomar. Então ele vai condenar os dois. Ele vai condenar o pagão, que mesmo sem lei, ele tem parâmetros lógicos e pragmáticos. Você vai olhar que uma palavra que vai se repetir muito aqui em Romanos 2 é a palavra no grego prasso, de onde vem a palavra pragmática, que tem a ver com o realizar, o fazer, o agir, o praticar. Então, você vai encontrar muitas civilizações, muitas pessoas que ela tem uma prática, que as pessoas dizem, fulano precisa ser crente, ele não bebe, ele não joga, ele não adultera, porque simplesmente ele usou a inteligência e a lógica, que ele já viu que quem adultera quebra a cara.
que quem se mete com o jogo termina em ruína. Ele já viu que maltratar pessoas só adquire inimigos, então ele, por pura astúcia, tem uma vida, o que a sociedade chama de moral ilibada, mas é por pura conveniência, é por puro pragmatismo. Ele faz somente o que lhe dá vantagem, e é vantajoso ser bom. Mesmo o ímpio entende isso, tanto que criminosos fazem boas ações. Tem criminosos que eles dão assistência na comunidade deles. Então, voltando para cá, eu vou dar uma panorâmica do texto e depois eu vou destacar alguns assuntos. Nós vemos, então, aqui, basicamente, duas classes de pessoas. De uma forma geral, duas classes que são uma só. É o moralista e reformador gentio e o moralista legalista que segue a lei apenas como uma proforma, apenas naquilo que é útil, naquilo que é conveniente. É o caso de muitos judeus. Porém, a rigor, só existem duas classes aqui. Aquele, como foi dito logo no começo, portanto és indesculpável, inexcusável quando julgas a outro homem. Ou seja, o mundo estabelece leis, códigos éticos e de moral, e estabelece juízes para julgar os homens. E muitos dos que estão sentados nos tribunais estão condenando pessoas exatamente por aquilo que eles fazem. A maioria das pessoas condena os mentirosos quando elas são mentirosas. Condena os adúlteros quando elas são adúlteras, porque Cristo disse: se você olha para uma pessoa do sexo oposto e deseja, você já está adulterando. E por conta disso, pouca gente escapa de cair na malha do adultério virtual. Então, tem esses que são moralistas, juízes, reformadores, tanto pagãos quanto religiosos, que ao condenar os outros, eles estão condenando primeiramente a eles mesmos ou próprios. Existe então essa classe, tanto de religiosos, os pagãos, os gentios, como os religiosos, os judeus, julgam e trazem condenação para si. A outra classe está no versículo 7, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem. E aqui tem a ver com a intenção deles. Por que é que eles procuram fazer o bem? Apenas naquele pragmatismo utilitário de é bom, a gente fica bem na fita quando faz o bem. O empresário distribui um monte de cesta e ainda o pessoal tira aqui uma foto distribuindo as cestas. Ele quer ficar bem na fita. Ele fez aparentemente o bem. O outro recebeu o bem. Mas para Deus, a Bíblia diz que aquilo que você faz para ser engrandecido pelos homens, você ganha o elogio dos homens, mas de Deus você perdeu a sua recompensa. Aqui a segunda classe diz que eles, com perseverança ou com paciência, não é fácil fazer o bem. Olha quantas pessoas a nossa igreja não ajudou aqui. Quantos voltaram para agradecer? Outros são capazes até de falar mal da igreja. Quantas pessoas nós nos ajudamos? Como Cristo disse, aquele que me trai é o que coloca a mão no meu prato, tira a comida do meu prato. Mas esses não, eles têm paciência, mesmo que fazendo bem, muitas vezes a rebordosa, ou seja, o que recebem em troca é ruim. Não é fácil fazer o bem, eles perseveram. Vamos continuar perseverando em ajudar pessoas, mesmo as más e ingratas. Com perseverança em fazer o bem, procuram o quê? Glória, não a glória do homem. O apóstolo Paulo disse: se eu procurasse a glória de homem, eu perderia o favor de Deus. Glória, honra e incorrupção. Isso aqui é a eternidade. E esses que querem ficar bem na fita, que fazem o bem,
apenas para sair legal na fotografia, para que as pessoas digam: olha como essa Neide é boazinha, rapaz. Ela fica parando os mendigos que passam na frente. Aqui, meu filho, comer um pãozinho com manteiga. E a Neide faz. E é porque ela quer que todo mundo saiba que ela é a mais boazinha dali. Perdeu, Neide. Você tem de fazer isso. Mesmo que o carinha que você deu pão com manteiga vai falar mal de você depois. Mas os que querem apenas para ficar bem na fita, diz o que é o resultado para eles: indignação, ira. Por quê? São contenciosos, desobedientes à verdade e obediência à iniquidade. Como eu falei para vocês, vamos dar uma panorâmica geral no Salmo e depois tratar mais especificamente do assunto do juízo. Porque é que fica sem desculpas esses que julgam hipocritamente, esses que julgam temerariamente, julgam pela aparência, eles não sabem a fundo. Coração é terra que ninguém anda. Alguém pode julgar o Flavinho, né? Para esse Flavinho, é isso, é aquilo. Pode até ser que tenha razão, mas você conhece o coração dele? Então, você que julga, você é indesculpável. Paulo está especialmente tendo em vista o judeu a quem foram dados os oráculos de Deus. Os oráculos de Deus são as palavras, as profecias, as revelações de Deus. Indesculpável não só você que é religioso, hoje seria você que é evangélico, que vive julgando os outros, que vive falando mal dos outros. Você condena a si mesmo quando você abre a sua bocarra de dragão. A Bíblia diz que você aumenta a sua condenação, porque você não conhece o outro. Há coisas que são fatos, mas por trás dos fatos, a essência do que está ocorrendo. Não, eu vi quando ele puxou a arma e matou o cidadão. E então o cara vai preso em alguns estados lá da América do Norte. Ele poderia ir para a prisão perpétua ou pena de morte. O vídeo só mostra a partir do momento que ele tira a arma e mata o indivíduo. Não tem a parte anterior, que possivelmente foi até cortada, em que foi o indivíduo que o provocou, foi quem primeiro puxou uma arma e ele apenas se defendeu. Mas alguém, curiosamente, cortou a parte em que ele puxa a arma. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente pode até dizer: olha, a parte que eu vi, parece fático, parece que de fato ele não só matou, mas matou não por defesa própria. Então aqui está condenando o juízo temerário. Você não conhece uma pessoa e julga. O julgamento hipócrita. Você está julgando uma pessoa por aquilo que você sabe que você faz também. Eu lembro que teve uma época em que eu descobri que eu estava orando muito pouco. E eu preparei uma mensagem para pregar sobre oração. E na hora eu disse: mano, não vou pregar sobre essa oração não, porque aqui a pregação era para falar sobre orar com perseverança e insistência. E recentemente eu não tenho feito isso. Então eu vou orar, vou voltar a orar, para poder eu pregar para vocês sobre isso. Senão eu vou estar sendo hipócrita. Eu vou estar condenando a vocês por não orarem como a Bíblia diz que a gente deve orar. Deve orar sempre, sem cessar. Deve ter uma atitude de conversa com Deus durante o dia inteiro. Então como é que eu vou pregar sobre isso se eu não estou vivendo isso? E a Bíblia diz aqui, no versículo 4, que o irmão Flavinho leu, que as pessoas que têm esse tipo de julgamento,
esse tipo de auto-engano acerca de si mesmo, ou seja, encontra justificativa para todos os seus erros, mas é inclemente e impiedosa com os outros, acha que chegou aonde chegou porque é boa, porque é talentosa, porque é empreendedora, porque sabe o caminho das pedras. Esse caminho das pedras é uma expressão da feitiçaria. Ou seja, sabe um caminho oculto para você não cair no poço de lama. Então, o cara acha que sabe esse caminho oculto, gnóstico, e é muito talentoso, é muito clemente e misericordioso consigo próprio. Mas com os outros é um carrasco impiedoso. É talentoso em se auto-justificar. Não, eu fiz assim, a mesma coisa que fulano fez, fulano não presta, ele fez daquele jeito ali, é porque ele não presta. Aí alguém, mas você não fez a mesma coisa? Não, mas no meu caso é diferente. Aí o cara inventa. No meu caso, então esses aqui cometem erros fatais. Eles desprezam o código de Deus, a moralidade divina, na lei do Senhor, e trocam pelo seu próprio. Eles trocam a visão espiritual por se sentir bem, por estar exercendo atos exteriores da religião. Durante a semana é um dragão, é um cão, devorando os adversários. Não, mas no domingo eu vou para a igreja. Eu dou meu dízimo. Olha, lá na minha comunidade eu distribuo pelo menos umas 10 cestas por mês. E vai se enganando, achando que cerimônias, rituais externos podem encobrir a dureza do seu coração, a profundidade do seu pecado. Seu pecado tem uma pedra que impede a palavra de Deus entrar. E embaixo não tem petróleo. Tem algo escuro e profundo que é o pecado que não soube lidar. O nosso texto em Romanos, no capítulo 2, eu peço que você vá para lá. Romanos, capítulo 2. É muito importante estudar a Epístola aos Romanos, porque ela nos confronta bastante com os nossos auto-enganos. É dito que o maior perigo para uma pessoa não é ser enganada pelos outros, é ser enganada por si própria, é se convencer que está certa quando está errada. É a famosa racionalização. Arrumar razões para continuar errando e achando certo. Então no versículo 1 ele diz: portanto és inexcusável quando julgas o homem, quem quer que seja, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro. Volta como um bumerangue. A condenação que você está fazendo outro, volta para você. Quando você está julgando o outro, você está julgando a você mesmo. E no versículo 2 diz: e bem sabemos que o juiz de Deus é segundo a verdade, sobre os que tais coisas fazem. Você usa de racionalização, não da verdade. Você tenta encobrir a verdade. Mas quando Deus olha para você, Ele não está nem aí para suas desculpinhas, para não ter uma vida espiritual real com Deus, uma vida autêntica, para não ter as motivações corretas, que diz aqui que há uma turma que vai ganhar a vida eterna, são os verdadeiros salvos, e eles perseveram em fazer o bem de Deus. Eles têm uma motivação, eles não estão querendo fama no mundo. Se acontecer, tudo bem. A glória que eu quero é a glória celestial. Essa sim é glória imperecível. Eu quero honra sim. Não quero honra de homens, porque os homens são falsos. Os bajuladores, a pior raça que tem na terra são os bajuladores. Eu posso elogiar alguém? Sinceramente, posso.
Mas grande parte das pessoas que lhe bajulam, que lhe elogiam, tem até alguém que diz, quando alguma pessoa começa a me elogiar, eu pergunto, o que é que você quer? O que é que você quer? Essa alma quer reza. Isso é até uma expressão católica. Herege. Que a alma não precisa de reza. Ela precisava ter aceitado Jesus Cristo em vida. Depois da morte segue o julgamento. Se não tem Cristo, é inferno eterno. Se tem Cristo, é céu. Então, olha o que diz o texto. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, a realidade, a essência que está por trás dos fatos que aparecem. Não, mas essa mulher é tão boazinha, ela cuida de crianças, ela dá a metade da aposentadoria dela para comprar leite para essas crianças. Pergunta, por que você faz isso? Deus vai atrás da sua verdade. Você está querendo honra dos homens? Você está querendo um prêmio aqui na terra? Ou você está querendo glória, honra e incorrupção que estão ligadas com a vida eterna? E continua no verso 3. E tu, homem que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo tu escaparás do juízo de Deus? Então ele acha que porque é pastor, ele prega, fica pegando na orelha de todo mundo, exortando, alertando, ensinando. Você acha que você vai escapar fazendo a mesma coisa? Eu sou evangélico agora, eu me batizei conforme a verdade, conforme a realidade. Deus não se deixa enganar. Isso é muito importante. No versículo 3 diz, ó homens, você não vai escapar do juízo de Deus. A Bíblia diz que, aqui mesmo diz que há um dia em que Deus determinou que vai julgar todos os homens. E veja bem, a Bíblia diz que até o crente vai para o julgamento. Existem dois julgamentos. Existe o bema, que é o julgamento dos crentes sobre o que eles fizeram nessa vida, com os recursos e dons que Deus deu. O apóstolo Paulo diz que alguns vão escapar esfumaçados. E o fogo do juízo de Deus vai pegar tudo o que fizeram e não vai sobrar nada. Porque nada foi feito visando a vida eterna, a glória celestial. Não era um tesouro que esperava receber no céu. Diz que alguns entesouram no céu julgamento, ira e indignação. É um tesouro maldito. E ainda tem uma coisa, ou despreza tu as riquezas da benignidade de Deus e a paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade ou a bondade de Deus é que te leva ao arrependimento. Então muito crente acha que ele é o bambambam, ele é o bonzão, porque se arrependeu, porque creu, está no caminho de Deus. Sabe por que foi, seu Edson, que o senhor hoje escapou das heresias, da falsa religião, escapou dos vícios, das drogas e de muitos males? Não é porque você é o cara, não. Foi a bondade de Deus. Alguns desprezam. Acham que são o que são, porque são os caras. Nós nunca devemos esquecer que nós somos salvos pela graça, que a fé é um dom de Deus, que o arrependimento é um dom de Deus, porque aqui tem 3 palavras, olha as 3 palavras que tem aqui. Você despreza 3 coisas: a benignidade, a paciência, a longanimidade, a tolerância de Deus. Por que é que existe algum crente verdadeiro na terra, senhor Flávio? Por que é que o senhor Flávio está salvo hoje? Por causa de 3 coisas, seu Misael. Sabe por que é que o senhor está salvo? Não é porque o senhor é filho de pastor, não. É filho da missionária virtuosa Carmita. E não é porque o senhor é inteligente. Sabe por que é que o senhor está salvo? Aqui tem as 3 palavrinhas que você deve lembrar e não desprezar:
benignidade, paciência. Isso aqui fala do sofrimento de Deus. Você já imaginou? Eu penso num pai que o filho só dá desgosto. Lembra do filho pródigo? O sofrimento do pai do filho pródigo, esperando ele cair na real e voltar. Ele sofreu muito aqui. Está falando do sofrimento de Deus. O Ezra passou grande parte da vida dele aprontando, destruindo a obra de Deus e o propósito de Deus na vida dele. E Deus paciente. Alguém, por que você não mata logo esse inseto? E Deus paciente, aguentando. Não, eu tenho um plano para esse rapaz. Eu estou sofrendo porque ele foi feito à minha imagem, ele fica desvirtuando a minha imagem. E essa Benedita, idólatra, adorando os outros deuses, boazinha quando está dormindo, e eu aguentando. Aí, por que é que o senhor não mata essa coisa? Não, eu tenho um plano para ela. E essa Thelma? Pai, isso é ruim, porque o senhor não acaba com esse inseto. Não, eu tenho um plano para ela. E então Deus chama com o evangelho, ela se converte e todo dia ela dá glória a Deus. Senhor Deus, eu não prestava, mas o Senhor me escolheu. O Senhor, na sua bondade, me capacitou a me arrepender. O Senhor teve paciência comigo. O Senhor tolerou os meus abusos. Lembra que os casais hoje não toleram abuso um do outro? Logo se separam. A Bíblia diz que Deus é como se fosse uma espécie de marido. E pensa num marido paciente. E é isso que está dizendo aqui. Por que uma pessoa é salva? Sabe por que você é salvo, senhor Flávio? Porque Deus te aguentou, viu? Tu não sabe o que é que tu fizeste, o ser supremo do universo, que não suporta ver pecado e nem ruindade. E o diabo mata esse inseto, pisa, arranca a cabeça dele. Tem um plano para esse menino. Um dia ele vai me agradecer e saber que foi a minha bondade, a minha paciência, a minha tolerância que fez ele ver a vida eterna. Amém, irmãos? Amém. Aquela Lucélia não era para ter passado dos 5 anos. Por que o senhor não acabou com ela? Não, eu tenho um plano para essa menina. O diabo vê como um inseto a ser pisado e ele tenta pisar mesmo. Mas aí o que é que acontece? A maioria das pessoas desprezam. Muitos descrentes acham que ainda estão vivos porque fazem dietas, têm acesso a vitaminas, a spas. Para que é um spa, Flávio? Para desintoxicar. Eu tenho acesso aos melhores médicos. Eu estou vivo porque eu tenho dinheiro. Eu tenho família que tem recurso. Isso é verdade? Não, mentira. Você está vivo porque Deus está sendo paciente. Deus está sofrendo, aguentando a tua desgraça. Mas o pior é que o ser humano é o ser mais maravilhoso e glorioso do universo, porque foi feito à imagem de Deus. Porém, à medida que ele peca, ele vai se parecendo com um inseto predador. O pecado desfigura a personalidade humana. E se nós nos colocássemos no lugar de Deus, com certeza a gente já tinha acabado com a raça humana. Peraí, você quer falar, tem que falar no microfone. Diz que se fosse da vontade de Deus, já tinha acabado com tudo, né? Jesus aqui pede paciência aí, né? Não, isso aí é doutrina mentirosa da Igreja Católica. A Bíblia diz que Deus amou o mundo e Ele deseja a salvação de todos. Agora, Ele tanto ama quanto Ele é justo e está irado contra o pecado. Ele não pode ver o pecado e aprovar. Então Ele sofre esperando que a Carmita se arrependesse, lá na Palestina, na fazenda do pai dela. Se fosse nós, tínhamos matado a Carmita, ela não tinha passado dos 3 anos. Era.
Pois é, por isso que Deus lhe ama. Mas se não se converter... Não, eu estou falando de forma geral, não estou mais se referindo à sua mimosidade, não. Então, aí no versículo 5. Por que é que o homem é tão topetudo, é tão autossuficiente, é tão arrogante? Ele vai dizer, por que é que ele despreza essa bondade, essa paciência e longanimidade? Mas segundo a tua dureza, teu coração impenitente. Sabe o que é coração impenitente? É coração não arrependido. E um coração arrependido, a palavra arrependimento é a palavra grega metanoia, que tem 3 fases. Um coração arrependido, ele reconhece a profundidade e malignidade do seu pecado. Reconhece, eu estou desgraçado, eu tenho um mal aqui que eu não posso vencer, que é o pecado. A segunda fase da metanoia é tristeza pelo pecado. Tristeza segundo Deus, por ter ofendido a Deus, por ter quebrado a lei de Deus. E a terceira fase da metanoia, do arrependimento, esse reconhecimento da perdição do pecado, essa tristeza por ter pecado, leva ele a se voltar para Deus. É a diferença entre pecado, entre arrependimento e remorso. No remorso, o cara fez uma coisa errada, como Judas. O que acontece? Judas reconheceu que tinha errado, tanto que ele devolveu as 30 moedas. Ele ficou triste por causa do pecado. Ele só não fez voltar para Deus. Ele não voltou para Jesus Cristo como Pedro, porque Pedro reconheceu que tinha feito que estava errado, disse que Pedro saiu chorando, desesperado por ter negado a Cristo. O seu choro falava da sua tristeza. E quando Jesus Cristo foi atrás de Pedro, ele estava pescando com seus companheiros, ele de longe viu, os outros não reconheceram, ele reconheceu. Ele pula na água e vai em direção a Jesus Cristo. Ou seja, ele reconheceu o mal que tinha feito, ele ficou arrasado, triste pelo mal que tinha feito, mas ele voltou para Deus. Arrependimento é dar meia volta e voltar para Deus. Judas reconheceu o mal que tinha feito, Judas ficou tão triste que decidiu acabar com a vida em lugar de voltar para Deus. Então, arrependido volta para Deus, o que só tem remorso não volta para Deus. Então, teu coração duro, os homens e mulheres de coração duro, eles podem até reconhecer, eita, pisei na goiaba, escorreguei na casca de banana, na expressão do americano, fiz shit. É shit, né? Pronuncia. É a palavra que mais sai da boca de americanos, especialmente nos filmes. Shit. Merda. Você fiz shit, fiz merda. Reconhece. Mas por conta do coração duro, não volta para Deus. Essa é a diferença. É aqui diz, mas segundo a dureza do teu coração impenitente, que pode até ter remorso, mas não tem metanoia, mudança de mente. Olha a desgraça. Em tesouro, sabe o que é entesourar? É guardar para usar depois. Em tesouras, ira para ti no dia da ira e da manifestação do julgamento de Deus. Ou seja, esse coração duro. Esses que rejeitam a bondade, a paciência e a tolerância com a sua vidinha errada, achando porque Deus está sendo paciente, nunca vai chegar o dia da prestação de contas, como a moda diz, prepara-te para encontrar-se com teu Deus. Eles pecam e ficam esperando, olha assim para o céu, esperando que Deus vai mandar uma pedra bem grande para esmagar eles. Aí passou uma semana, Deus nem ligou, faz de novo, espera ser atropelado, espera um prejuízo. Deus não fez nada.
Aí confunde, pensa que a tolerância, a bondade, a paciência de Deus é que Deus nunca vai julgar. A grande questão é que a Bíblia fala que a ira de Deus vai se acumulando como numa taça, até o ponto em que ela enche e transborda, o transbordo, o transbordamento. O cara vai aprontando, a carinha vai fazendo o que quer, vai achando, por causa dessa tolerância e bondade de Deus, não vai chegar a hora da prestação de contas. E a Bíblia é clara, de Deus ninguém zomba. Esse de coração duro, tão zombando de Deus, e Deus diz, vai chegar a tua hora, estou te dando tempo. Aqui vai dizer que Deus é imparcial, Ele trata todo mundo do mesmo jeito. Ele puniu severamente os pagãos, mas quando Israel pecou, Ele puniu ainda pior, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então essas pessoas que estão vivendo folgadamente, à la vontade, cuja filosofia administrativa da vida se chama laissez-faire, deixa como está, para ver como é que fica, estou comendo, estou bebendo, estou ganhando meu dinheirinho, como se isso fosse continuar eternamente. Deus disse, não, a tua conta está crescendo, a hora do transbordo está chegando. E a Bíblia diz, quem fará você escapar quando eu estender a mão? Esse juízo aqui é aquele juízo para o crente que é chamado o tribunal de Cristo, quando ele vai prestar conta das suas ações como crente, não é para condenação, mas é um julgamento que vai julgar. Por que é, menino, que você doou aquelas cestas? Por que é que você, o empresário das cenourinhas, dá 90% do seu lucro das suas empresas para construir igreja no mundo, para o seu dízimo, para construir igrejas no mundo todo e só fica com 10%? Por que você faz isso? Deus vai julgar o motivo no seu coração e aqui Ele vai mostrar. Diz aqui, o qual Deus recompensará cada um segundo as suas obras. Não há salvação por obras, mas Deus vai julgar o que você está fazendo como crente. Por que é que eu vou me esforçar, vou fazer das tripas coração para não chegar atrasado na igreja? Para o pastor não pegar no meu pé. Resposta errada. Porque eu não quero ser pedra de tropeço para a minha família, para os meus irmãos em Cristo. Recompensará cada um segundo as suas obras. E o descrente? A Bíblia diz que quem não quiser ser salvo pela graça de Deus, o favor merecido de Deus, aos que são salvos pela obra que Cristo fez na cruz, serão julgados por suas obras. No juízo final diz que serão abertos os registros de tudo que uma pessoa fez aqui na terra, toda a sua a sua pragmática. Existe uma filosofia chamada pragmatismo. Pragmatismo é a maneira de negociar levando vantagem. Pragmatismo é eu só vou fazer o que me der lucro. Mas se o que você está fazendo não é muito certo, você não vai preso. O importante é que está me dando lucro. O importante é que eu estou levando vantagem. Deus vai julgar a sua obra como crente. E como descrente, você rejeitou a graça de Deus, será julgado por suas obras. E como ninguém pode ser salvo pelas obras da lei, mas tão somente pela graça, então esses duros de coração, que rejeitam a bondade de Deus que leva ao arrependimento, a paciência, que não leva em conta o sofrimento que Deus tem com a sua vidinha safada, vão dar conta. Versículo 7, recompensará cada um. E como é que ele vai recompensar? Versículo 7. A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória e honra e corrupção. E a outra turma? Falei que tem duas turmas. Mas indignação e ira aos que são contenciosos.
Aqui no original, esse contencioso é aqueles que a vida é uma briga para conseguir estar acima dos outros, para conseguir ter muito, para conseguir ser o mais, figurar entre os 10 mais, contenciosos. São mestres na arte da guerra. Mas indignação e ira aos que são contenciosos, a esses paladinos da arte da guerra. Não são só contenciosos, mas desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Não estão nem aí de verdade para o que a Bíblia diz. E diz mais: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra mal. Aqui é a pragma, a sua pragmática. Ou seja, o seu modo de agir, o seu modus operandi, a sua metodologia não agrada a Deus. Não coincide com a pragma bíblica. Ou seja, não é uma pessoa bíblica, mas mundana, desobediente à verdade, obediente a... Então o que você vai ter? Tribulação, muita perturbação na sua vida. Porque que a maioria das pessoas no nosso tempo tem que tomar tarja preta. O governo teve até de criar o CAPS. O que é o CAPS? É droga para segurar doido, para não endoidar, não pirar, não surtar. Tribulação. Você não quer se arrepender, você rejeita as oportunidades que Deus dá. Você não vai ter pai não, viu, carinha? Pode até ter dinheiro, ter influência, mas você vai frequentar o divã dos sacerdotes seculares chamados psicólogos e psiquiatras. E você vai chegar lá e vai pedir: me dê uma droga para eu não me matar. E a própria psicologia e psiquiatria chegou à conclusão que essas drogas não fazem bem para a pessoa. E foi uma mentira que disseram que depressão é curado com drogas. Não, depressão tem a ver com coração duro, tem a ver com falta de arrependimento, tem a ver com motivações erradas. Ele diz que aqueles que têm a motivação certa, que a motivação é a vida eterna, é a glória eterna, é a honra eterna, esses têm paz. Se ganhar, aleluia, glória a Deus. Se perder, aleluia, glória a Deus. Eu posso perder tudo, só não posso perder, meu Deus. Tribulação, angústia, beco sem saída, é o que significa angústia. Sobre toda a alma, aqui sem exceção, do homem que obra mal, do homem que tem um jeitinho de tentar levar vantagem sobre os outros, da mulher astuta, esperta, a mulher que conseguiu o marido da outra, espertinha, né? Não conseguiu o próprio marido ou perdeu o marido, então ela agora vai dar um jeitinho de lançar a rede para capturar o marido da outra. E o abestado se deixa cair na rede. Ou o contrário, mulheres até que são bem casadas. Está acontecendo demais. Essa troca de mulher e de marido, a brincadeira relacionadas com casamentos e novos casamentos, 1000 separações e divórcios. E aqui a Bíblia diz: você pensa que isso vai ficar barato? Barato não vai ficar não. Que ele espera tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que obra mal. Primeiramente do judeu, esses que conhecem a lei de Deus. Esses, ou seria esses que se dizem evangélicos. Evangélico aí que está vivendo muitas vezes nos bastidores, naquilo que as pessoas não veem, pior do que os descrentes. Os escândalos estão na ordem do dia. Primeiro do judeu, que tinha lei. Ou seja, Deus vai pegar pesado primeiro com quem conhece a Bíblia. E depois com esses que não conhecem. Primeiramente judeu e também do grego, pagão. E para o que tem a motivação certa?
glória. Ele queria a glória de Deus, então disse: eu vou te dar glória. Ele queria honra, disse: eu vou te dar honra. Ele queria paz, e eu vou te dar paz. Deus vai lhe dar o que você está procurando. Você quer glória e honra e paz de Deus, e é isso que você vai receber. Você quer glória e honra e paz através da prática errada, da prática mundana. E Deus diz: em lugar de paz, de honra, você vai ter tribulação, perturbação. Freud escreveu um livro, O Mal-Estar da Civilização. Ou seja, as pessoas vivem perturbadas, ansiosas, estressadas, magoadas, feridas, reacionárias, vivem inquietas, vivem frustradas. O fator de frustração é tão elevado que nada que conquiste vai substituir esse fator de frustração. O fator de frustração, esse sabor de derrota, mesmo quando ganhou, esse prazer aguado, é para aqueles que desprezam o conhecimento de Deus, desprezam a bondade de Deus. Porém, Deus disse: eu tenho glória, honra e paz a qualquer que obra, que opera, que a sua pragmática é voltada para o bem. E não importa, primeiro do judeu e até do grego, até do descrente, que agir biblicamente, enquanto ele não aceitar Cristo, ele não será salvo, mas ao agir biblicamente, ele terá uma vida de paz. Grande paz tem os que amam a lei do Senhor, e para eles não há tropeço, não há perturbação. Então, o descrente, o moralista descrente, que tenta seguir a Bíblia, mesmo que legalisticamente, a Bíblia é tão maravilhosa que ela produz paz em quem quer segui-la. Não dá salvação, enquanto não aceitar Cristo como único e suficiente Salvador. Deixa eu olhar a hora. Quem tem horas aí? Eita, meu tempo passou e eu fui somente até o versículo 6. Frustrou meu plano de dar o capítulo 2 todo. Mas vamos ficar no capítulo 6. O que foi que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos que há um caminho para glória, honra e paz. E é o que tudo que o ser humano quer: glória, honra e paz. Mas só abençoa se isso vem de Deus. Para os que seguem a palavra de Deus, para os que estão preocupados, que quando pecam, sabem que estão fazendo Deus sofrer, estão desagradando a Deus. É como o pai do filho pródigo, sofreu muitos anos esperando o seu filho abusado, revoltado, rebelde, bonequeiro voltar. E lá ele só conseguiu uma vida desgraçada. E ele disse: eu voltarei para a casa de meu pai. Eu voltarei para a casa de meu pai. Eu queria que vocês refletissem que o julgamento vem. Jesus Cristo disse que ia voltar. E Jesus Cristo, Flávio, deu uma parábola de 10 virgens. 5 virgens viveram despreocupadas enquanto aguardavam o noivo e não se preocuparam com azeite para suas lâmpadas. O tempo passou, o azeite acabou, a lâmpada apagou, o noivo chegou. Só podia sair com o noivo as virgens que tivessem não só azeite na lâmpada, mas sobressalente para encher a lâmpada quando ela fosse secando. Então tem muito crente que Cristo está demorando a voltar. E ele vive aí, como diria o irmão Chico Carlo, vive de flosor. O irmão Chico Carlo faleceu recentemente. Chamava Misael chamava ele, Misael era menino, tinha uns 3 para 4 anos, chamava ele Chico Carlo. O Chico Carlo via o Misael, Misa, cadê a camisa? Aí o Misael dizia: Chico Carlo,
Então, ele dizia que alguns vivem de flosor, outros dizem que vivem em berço esplêndido, esperando a morte chegar. O transbordo vem. O seu coração duro, que zomba da paciência de Deus, que zomba do sofrimento de Deus, vai terminar em tribulação, angústia, desgosto e muito psicotrópico, até você descer a sepultura e um dia encontrar no juízo final. Ou se você for crente, a Bíblia diz que você vai escapar como pelo... A sua obra vai ser queimada todinha, não vai servir nada, você vai escapar só com a salvação. Mas se você não aceitou Cristo, a Bíblia diz que você entesourou para você ira e indignação. Você queria respeito nesse mundo, mas a Bíblia diz que você vai para um lugar onde o desprezo é eterno. Pois muito bem, nós vamos ficar de pé e encerrar esse tempo com uma oração. E vamos selar, vamos aproveitar essa paciência de Deus. Vamos mudar a nossa motivação, a nossa intenção de vida, o nosso propósito de vida. Vamos viver para buscar glória, honra e incorruptibilidade. Vamos entesourar no céu o favor divino e não o desprezo eterno. Obrigado, Senhor Deus, por esse tempo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. E bom dia.